E bem-vindos a mais um programa aqui do Ora Cá Estamos. Este é um bocadinho diferente. Este hoje é um bocadinho Tem diferente. um toque diferente. Qual é o toque? Pois, não estamos live. Ah, Isto é, olá, mas estamos convosco. estamos sempre aqui. E cá está, quem não esteve aqui no outro episódio, na outra semana, nós deixámos aqui um disclaimerzinho a dizer que não vamos estar aqui sempre ao vivo convosco. Mas queremos ver os comentários na mesma, porque depois vamos andar por lá a ver os comentários e a responder e a fazer os nossos próprios e depois, comentários se calhar, fazemos aos comentários. E depois fazemos um programa sobre comentários. Exatamente, a seguir. Vai ser assim uma coisinha mais ou menos nesse aspecto. E isto tudo porquê? Porque por vezes o nosso horário de trabalho também não nos permite estar às quintas-feiras, às 7 horas, sempre àquela... Tal como o vosso, né? Exatamente, Por vezes é complicado. É impossível estar aqui ao vivo. E, portanto, como não queremos deixar de fazer programa, quando não dá para estar ao vivo, estamos assim. Estamos assim. Estamos ao vivo. Eu sei de que uma o outra forma. Orlando, um dos nossos facebookianos de longa data, diz que não vai ser a mesma coisa, não Pois estarmos não, a interagir. Não pode ofender assim logo. Pois, sim. mas pode continuar a ofender A gente na faz mesma. coisas ofensas, não há problema. Nós depois entramos em contacto, não há problema. Nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas é assim mesmo, isto é um projeto que é feito basicamente com muito boa vontade e é difícil para quem trabalha como nós ou como qualquer outra pessoa. Não é que a gente tenha assim Qualquer pessoa que trabalhe. um trabalho por aí além. É horários de trabalho, são coisas assim, reuniões que acontecem, não sei quanto. E portanto, às vezes é realmente complicado conseguirmos estar aqui àquele dia, àquela hora, sempre, mas assim estamos sempre a marcar presença à mesma hora. E também falámos no outro episódio que foi, e é verdade, e estamos agora neste momento a conseguir já coordenar um bocadinho melhor os horários dos convidados que queremos ter aqui para as nossas conversas. Já existe mas vocês é só às quintas, e agora não. Agora já não, não, amiguinhos. Nós agora vamos poder falar a qualquer hora, quer dizer, temos que encontrar aí um horário que dê para os dois lados, mas já se torna muito mais fácil nós conseguirmos falar com as pessoas. Dá para coordenar as coisas. Exatamente, até inclusivamente esta semana já falei com alguém que vamos trazer ao programa, que está em Portugal e que trouxe exatamente logo esse problema. Mas vocês, isso é muito tarde. Mas já não é, agora já não se safa. Vai ficar aqui na conversa. Mas pronto, o programa de hoje vai continuar com a mesma energia e com a mesma filosofia dos outros programas todos, menos ao vivo. Mas vamos falar um bocadinho sobre o que aí vem, que é o Thanksgiving. Exatamente, o Dia da Ação de Graças. Exatamente. Aqui no Canadá é sempre a segunda-feira do mês de outubro. Não confundir com o Dia da Ação de Graças dos Estados Unidos, que é sempre na última quinta-feira de novembro. Exato. O que eu não gosto tanto. E vou dizer porquê. Está muito comercializado, não está? Dois, muito próximo do Natal. Portanto, o Natal, por falarmos em comercialização, o Natal então nem falamos. Está extremamente comercializado. Mas começa-se a fazer pompa e circunstância ao Natal logo no final de outubro. Aliás, eu já vi campanhas de Natal e já vimos uma aldeia natalícia. É verdade. Aqui em Mississauga. Em Mississauga, exatamente, o fim de semana passado. Está certo, só que é um bocadinho cedo. Eu que sou toda natalícia, fiquei assim, né? Nós em outubro, princípio de outubro. Fomos a um casamento e quando estávamos a sair do salão, o estacionamento, o parque de estacionamento do salão era virado para essa tal aldeia natalícia. E a minha reação até foi, olha a árvore de Natal, mas depois disse, espera aí, ainda estamos no início de outubro. É um bocadinho cedo, isto qualquer dia estamos no meio do verão e já começamos a cantar músicas de Natal. Pronto, enfim. É uma aldeia toda bonita, natalícia, cheia de luz, mas parece muito interessante, né? Concordo contigo quando dizes que está a ser comercializado nos Estados Unidos. Eu acho que sim, até porque depois já coincido com o Black Friday, que já é o início, das compras de Natal. Exato. Quer dizer, parece que há ali quase 2 natais a acontecer no mesmo mês quase. E depois, para mim, a outra razão, que ainda é se calhar talvez aquela que pesa mais na minha balança, é que a minha estação preferida, toda a gente sabe que é o verão, mas passado o verão, o início do outono nestas terras gélidas da América do Norte
é muito bonito, só que infelizmente não dura até ao fim de novembro, embora ainda seja outono. Depende dos anos, mas normalmente embora não. ainda seja outono. E, portanto, nós temos o privilégio, e daí as decorações do Dia da Ação de Graças do Canadá serem tão bonitas, porque temos o privilégio de ter as abóboras e ainda as árvores todas salpicadas de amarelo e Tão laranja. lindas e neste tão momento. linda. E se aqueles que vivem aqui, se ainda não tiveram a oportunidade de fazer caminhadas e conduzir um bocadinho fora da cidade, não deixem passar a Sim, mas oportunidade. já existem, e se vivem em Toronto, existem árvores suficientes para se ver isso, mas há uma diferençazinha entre o que se vê aqui nas ruas de Toronto com o que se vê fora de Toronto. E há em Toronto um trilho específico que vale a pena fazer, que é aquele trilho junto da Allen Road, aquele que é tipo em exatamente. árvores, que eu me esqueço agora do nome, mas são 4 km junto à Allen Road e que... logo a sul da Eglinton. Se Exatamente. vivem aqui em Toronto sabem o que é que estamos a falar. Se vivem... esse trilho a pé, porque é deslumbrante. Se não vivem em Toronto, portanto não fazem a mínima de ideia o que é que estamos aqui a falar. Procurem, olha, ponham no vosso roteiro. Procurem, vai ser bonito. Quando Não pagam nada. um dia, quando vierem de férias, já sabem para onde têm Mas que é uma fazer celebração caminhadas. muito bonita, a do Dia da Ação de Graças, chamado Thanksgiving Day, né? Portanto, olha, eu ia dizer vamos falar, não, já estamos a falar sobre o Thanksgiving, o Dia da Ação de Graças, e depois também vamos tocar um bocadinho num dia que passou esta semana, que é o Dia da Sopressora. A Sopressora. Foi ontem. Mas isso já falámos. Vamos deixar isso para o fim. É, porque é uma grande seca. Uma grande seca, as professoras e... Gestores, né? Isto dá uns traumas. Enfim, não há ataques nenhuns, minha amiga. Tens sorte é que não há aqui comentários ao vivo. Eu não sei se eu que tenho sorte ou se és tu. Talvez. Mas, olha, Dia da Ação de Graças, para ti, o que é que significa exatamente o Dia da Ação de Graças? Já agora, gostávamos também de saber não só a opinião da Ana, mas a vossa opinião, se vocês veem este dia como... Não sei, é mais um feriado para É mais vocês? um feriado, exatamente. Ou é mais alguma coisa? Portanto, isso é curioso. Estou com essa curiosidade. Não sei. Sou muito curiosa. Sou muito curiosa. Né? E para ti, o que significa? Para mim, olha, e deixa-se aqui abrir um parênteses. Em Portugal, que eu saiba, eu pelo menos nunca me lembro de ter celebrado o Dia de Ação de Graças. Há muitos feriados religiosos, este, porém, não é um deles. E quando cheguei ao Canadá, fiquei assim fiquei muito surpreendida em ver que em outubro havia um feriado de Ação de Graças e o que é que significava e não significava. E fui ver a história, eu como adoro história, fui ver a história do mesmo e tem a ver com a chegada dos peregrinos há alguns séculos, né? E o agradecimento por terem chegado a uma terra desconhecida e terem conseguido. Eu estou a resumir muita coisa, né? Mas, e havia muitos perus espalhados por todo lado. Não havia peru nenhum, mas terem tido a oportunidade de sobreviver, por assim se dizer. Há também, por outro lado, o lado nativo das tribos nativas aqui do Canadá, os aborígenes, que esta é a altura das colheitas, né? E, portanto, era uma forma, quase um ritual, de se agradecer também à natureza tudo aquilo que a natureza dava. E para mim acaba por ser isso mesmo. Tu melhor que ninguém sabes, eu sou muito, acima de tudo, muito espiritual. Identifico-me como católica, mas eu acho que a religião, já disse isto uma vez e digo sempre, a religião nada mais é do que aquilo em que nós crescemos e depois, se acharmos que vamos mudar, podemos mudar, se acharmos que também estamos bem, e no meu caso eu estou bem, porque é aquela que conheço. Eu acho que não é bem uma evolução, e agora estamos a entrar aqui num tópico que normalmente não se deve entrar em termos de religião, mas não vamos falar de religião específica. Estamos a falar de crescimento humano. Exatamente. E eu acho que não é uma questão de escolha, acho que é uma questão de evolução. Exato. A nível do que é que nós queremos, e acho que tem muito a ver com cada pessoa, porque isto tem a ver com experiências pessoais. Na nossa vida nós vamos tendo experiências que nos vão fazer com que pensemos nas coisas de maneira diferente, não é? Exatamente. E eu acho que evoluir nesse sentido espiritual ou religioso, como queiram, acho que faz parte do ser humano e evoluirmos nesse aspecto. Sem dúvida. E mas, é uma forma se calhar de nós associarmos um lado, para mim pelo menos, é uma forma de associar o lado espiritual a alguma coisa mais concreta. Mas eu também sou a primeira pessoa a dizer que se não houver religião não há mal.
né? Eu continuo a ser muito espiritual, por isso respeito todas igual. Isto é um bocado como aos partidos políticos, todos têm coisas boas e coisas menos boas, né? A Ana está mesmo a querer que isto dê problemas. Não quero nada. Religião, o que é que vai ser a seguir? Futebol. As coisas menos boas são para ser faladas e criticadas, e não é para se atacar ninguém, cada um tem as suas crenças. Exato. E daí o dia da ação de graças para mim ser isso mesmo, a ação de graças, em que eu sou muito grata por tudo aquilo que tenho na vida. E quando eu falo naquilo que tenho, não estou a falar em coisas materiais, não me estou a referir a um carro ou uma casa, embora seja muito grata. Um marido espetacular. Ai, mãe do céu. O que é que eu ia dizer? Embora seja muito grata por ter realmente um telhado em cima da cabeça e por ter meios de me transportar de um lado para o outro. E um marido espetacular. Mas, acima de tudo, sou muito grata pela minha família, sem dúvida, pelo marido que às vezes... muito grata pelo cão que me dá cabo da cabeça. Muitas das vezes está ali a dormir, estão a vê-lo ali. Calhou não ser o cão antes do marido, mas... Portanto, tudo isso para mim é que é o dia da ação de graças. É o poder, é o poder estar aqui contigo. Mas tu não vês então isto como sendo muito da parte religiosa, da parte... Quer dizer, é mais espiritual para mim para é ti. mais espiritual, porque realmente eu acredito que há uma força maior. E eu chamo Deus a essa força, mas cada um dê o nome que quiser dar, né? E eu sinto necessidade de estar em contacto com essa força maior. E sou muito grata por tudo, inclusive pela forma como consigo ultrapassar determinados obstáculos, porque todos nós os temos na vida. E sei que seja... eu não vejo uma coisa menos agradável como que chatice ou bolas, porque é que me está a acontecer a mim? Não, está a acontecer por alguma razão. Exatamente, e alguém nos está a guiar e é um processo de aprendizagem e eu sou grata por isso. Eu sou grata por esse alguém, por esse algo que nos guia. E portanto, para mim o Dia da Ação de Graças não é só a segunda-feira de outubro, são todos os dias, mas esse dia realmente é como o Natal, simboliza o culminar de todo esse agradecimento, toda essa gratidão que eu tenho, no meu caso, para com Deus. E uma das coisas que nós temos feito ao longo dos anos, e fica aqui a sugestão se vocês quiserem também fazer, mas eu acho que é importante nós podermos parar. Sem dúvida. E o que é que quer dizer parar? É exatamente pormos um bocadinho de lado todas estas confusões e complicações da vida, do dia-a-dia, do trabalho, da vida familiar também. Não é tudo um mar de rosas. Não. E neste dia, eu acho que é importante a gente colocar os travões, nem que seja meia hora, uma horinha, só para olharmos para a nossa vida e dizermos assim, estou grato por ter isto, isto e isto. Porque muitas das vezes eu acho que... E eu continuo a dizer que no Norte América isto é mais doido que no resto do mundo, mas isto é uma opinião muito pessoal. Nós andamos a tipo Speedy Gonzales. É muito rápido, andamos sempre muito à pressa. É o trabalho, a família, a correr de um lado para o outro. E às vezes não paramos, não temos aquele momento de paragem no dia-a-dia para pensarmos e agradecermos aquilo que temos. Termos força para ter essa pedalada. Exatamente. É que para se ter essa pedalada é preciso ter muita força. E nós às vezes esquecemos-nos que... E eu costumo sempre dizer... há energias à nossa volta, né? E eu estou para ali virada. Quem vê o Star Wars percebe perfeitamente o que é que ela está a falar. Star Treks e coisas do género. Não, Star Trek não tem força. Até tem, se formos a ver, até tem, porque eles vão para galáxias que nunca se conseguiu chegar, tem que haver lá uma força qualquer, né? A Ana e as suas explicações. Pronto. Mas vamos à força então da Guerra das Estrelas, do Star Wars. Eu acho que nós estamos a viver numa sociedade em que há umas energias muito pesadas e muito negativas. Ou seja, aconteceu-me esta semana com uma colega minha e tenho visto isto várias vezes, em que hoje em dia, e não sei se isso acontece com vocês, e não é uma crítica negativa, é uma crítica construtiva. Há uma diferença enorme entre estas duas coisas. Mas as pessoas com quem eu falo, como estás? A minha vida está... Ok, pronto, tudo bem. Mas se calhar se pararmos para pensar, se calhar se pudermos pôr esse travão, será que é assim tão mau?
temos saúde, eu acho que se não temos, vamos caminhando, nesse aspecto, eu acho que as pessoas, e estou a falar em geral, obviamente, mas eu acho que essas pessoas que estás a falar que estão sempre que isto é tudo muito negativo, a minha vida é isto, a minha vida é aquilo, eu acho que essas pessoas parece que perderam a noção de que os problemas que elas têm, de uma forma ou de outra um bocadinho diferente, são da sociedade em geral. Todos nós temos esses problemas. Todos nós temos que lavar roupa, todos nós temos que ir às compras. Quem me dera ter uma criada, não é? Todos nós temos que limpar a casa, todos nós temos que ir trabalhar. E ainda bem que temos que fazer isso. É que um podemos sinal fazer muito isso. positivo. E que podemos fazer isso. Ao contrário de uma colega minha que ia partindo a fotocopiadora só porque ela própria estava a meter o papel ao contrário na máquina. Mas o dia dela estava-lhe a correr tão mal que ela ia partindo a máquina. E eu que precisava de fazer fotocópias disse, portanto, amiguinhos, fica aqui a deixa, acalmem-se um bocadinho, pensem um bocadinho nas coisas boas por tudo que temos. E vamos passar essas energias mais positivas e deixar as negativas ficarem por ali. Mas já que estamos a falar de colegas tuas e de fotocopiadoras, gostaram? Isto é que foi, é? Isto são muitos anos de treino. Ai, mãe. Não. Por acaso, atenção. Senhora professora, esta semana celebrou-se o seu dia, Senhora professora de francês, história e português coisas, e né? inglês e coisas. Celebrou-se esse dia. Primeiro, tiveste muita gente a desejar-te os parabéns por seres professora? Por acaso, várias foram as pessoas que me desejaram um feliz dia mundial do professor. Se não o fizeram, podem fazer agora nos comentários. Obrigada. Por acaso recebi bastante. Aliás, no final do dia até pus um post no Facebook e realmente tive imensos comentários. Agradeço desde já a todas as pessoas que comentaram e que me enviaram mensagem, mas mesmo dos alunos. Eu quase comentei. Ainda bem que não o fizeste. Mas depois... Não queiram saber. Determinadas coisas que no dia da ação de graças a gente deixa fora da lista. Era para comentar, mas depois optei por dizê-lo ao vivo, frente a frente, e achei que teve E gostaste, não gostaste? Adorei. Foi bom, não foi? Adorei. É isso. Sim, é que o meu agradecimento ao facto já da professora estar aqui. Já que vivemos na mesma casa, para que pôr mensagem no Facebook? Prontos, mas hoje em dia faz-se muito, não é? Okay. Hoje em dia... Eu ainda acredito na arte da comunicação assim, né? Mas há pessoas que já estão a perder. Olha, Santinha Loki. Santinha. Coitado do cão. Até ficou nervoso. Foste tu? Fui eu? Loki, estás bem, lindo? Desculpem lá, eu depois eu coloco aqui uma fotografia do Loki para vocês saberem quem é que espirrou. É espirrou ou espilrou? Não, é espirrou, mas muita gente diz espilrou. Porquê, sua professora? Não faço a mínima ideia, mas deve de ser uma forma mais arcaica de dizer espirrou. Encontrei aqui uma pergunta que a sua professora não sabe responder. Mas esta ideia, olha, ainda bem que fizeste isso e disseste. As professoras sabem tudo. Esta ideia de que se é professor e se sabe tudo, de onde vem? Olha, porque vem que Vossas Excelências colocam-se à frente de uma sala de aula e são as pessoas que mais sabem dentro daquela sala de aula. Não necessariamente. Dentro da sala de aula. Não necessariamente. Tal como diria o Sebastião da Gama, somos as pessoas que mais sabem aquela matéria que estamos a ensinar. Mas poderá, porventura, haver matérias lá dentro não ligadas à disciplina em que os alunos até sabem mais do que nós. Mas eu estava a contextualizarem dentro da sala de aula. Uma das coisas boas que os professores têm é saberem dar a volta com outra pergunta, não é? Pois, já reparei. E quem leva porrada sou eu, sempre. Mas pronto, estavas tu a dizer então que tiveste muitas mensagens. Sim, não, foi muito agradável. Há quantos anos é que és professora, só para relembrar aqui as pessoas? Há 22. Estás velhota. Muito portanto, em 22 anos de ensino, tu já passaste por vários tipos de ensino, não é? Sim. Já agora passei por vários, estou em alguns. Já agora um sumário muito rápido da tua vida como professora? Comecei na escola secundária, enquanto na escola secundária dei aulas nas universidades de York e na Universidade de Toronto. Tive a minha escola de português que continua com um modelo muito diferente, né? Aulas privadas. Tudo muito virtual. Aulas privadas de português e francês a adultos. Porque quando dei aulas na universidade apercebi-me que era uma faixa etária, um grupo de pessoas que eu adorava ensinar também, porque a motivação é diferente.
Portanto, são Está-se lá desafios porque se diferentes, quer, né? ao contrário de por exato. obrigação. São desafios muito diferentes e, portanto, gostei. A razão pela qual virei para aulas privadas foi também a flexibilidade horária, porque tenho uma família, né? E, portanto, houve vários fatores excelente. que, sem dúvida, há vários fatores que contribuíram para isso e hoje em dia continuo na escola secundária. É a maior escola da nossa direção escolar, tem 2.000 alunos. Só tem 2.000 alunos. E tu, alunos teus, quantos? Uma turma de 30 e duas, cada uma com 28. Façam as contas, são bons a matemática. Meu Deus do céu, isso é miudagem a mais. É muito, mas muito agradável, muito agradável. É uma de 12º, uma de 11º e uma de 9º. Mas, dos 22 anos que andas aqui a lecionar, tens notado uma diferença no que diz respeito aos alunos? Na forma como os alunos interagem com vocês, professores? Sim. E da forma como eles se comportam, talvez. Sim, tem havido uma grande diferença, sobretudo nos últimos tempos, que tem levado, aliás, muitos dos professores, já quase no final de carreira, a reformarem-se mais cedo até. Portanto, a transformação não é para o melhor. Não é muito positiva. Eu que sou toda positiva, a verdade é que não é... E não quero com isto dizer que é tudo assim, calma, né? Temos alunos muito bons. Há sempre exceções à regra. Estamos a falar em termos gerais. As pessoas às vezes têm tendência a focar só naquele ângulo. Não, nós temos alunos excelentes, muito bem educados, sabem o que querem, muito motivados. No entanto, há uma percentagem maior de alunos desmotivados, de alunos cujos pais acham que não lhes compete educar os miúdos. Temos uma faixa de alunos agora em que os pais acham que nós, como professores, temos que fazer o trabalho de pai, de professor, enfim. De vizinho. E é um bocado. E eu compreendo aquele provérbio africano que é preciso uma aldeia para criar uma criança, mas cá está, o professor não é aldeia, o professor é um habitante da aldeia. E eu acho que. Mas estás a tocar num ponto que eu já venho a dizer isto há muito tempo, em que quando eu ouço as pessoas criticarem, e agora há muito esta mania de ir buscar a geração Z, a geração X e a Y e não sei das quantas, igual, é tudo ser e esta geração já não é como a outra. E eu volto sempre a dizer a essas pessoas que dizem a geração de hoje em dia não é como a nossa geração era diferente. Mas o simples facto que se tu, como pai, estás a criticar a geração dos teus filhos, estás-te a criticar a ti próprio. É quando estás a fazer um bom trabalho. Exatamente, porque os miúdos não chegam ao liceu e têm ideias novas. Não. Os miúdos vêm com ideias que trazem de casa. E é isso que eu quero vincar aqui. Exato. É que, para todos aqueles pais que têm muito essa mania de culpabilizar logo automaticamente nova geração que não sabe, e os outros que não sabem o que é que andam a fazer, eu acho que temos que começar a olhar um bocadinho mais ao espelho e olhar para nós e dizer assim, se calhar se eu passasse mais tempo com os meus filhos, não andasse a trabalhar tanto, não andasse a fazer tantas outras coisas, eles não seriam tão difíceis na escola ou com a sociedade em geral. Exatamente. Se calhar esses miúdos não seriam tão mauzinhos, e estou por aqui entre aspas. E a primeira reação geralmente é de culpar o professor com o professor. E depois há um grupo que sabe tudo. O professor não sabe ensinar, o professor não sabe o que é que está a fazer. Então, olha, no Canadá há a opção de ensinar os alunos em casa. Exatamente. Mantenham os filhos em casa, façam o melhor trabalho. Mas isso não é um problema só com professores. Não, infelizmente não. Toda a gente é treinador, toda a gente é político, toda a gente é advogado, enfim. E quando digo toda a gente, salve seja, né? Nesse grupo. Mas portanto, eu sempre ouvi os meus pais e os meus avós dizerem a casa dos pais é a escola dos filhos. Exatamente. E aí é onde reside o primeiro problema. É que eu, como professora, com 30 alunos à minha frente, numa hora e meia, o meu trabalho é ensinar-lhes aquela disciplina que eles têm que tirar, que neste caso ou é francês ou é história, né? E eu ter que parar e olhar para muitos alunos e dizer o que é que te faz pensar? Eu estou no meio de uma explicação e vira-se para o lado para o colega e começa a falar em voz alta como se nada fosse. E eu ter que parar uma lição e interromper mais 20, fazer com que 28 alunos não prossigam a lição, não consigam continuar com o meu raciocínio, porque aquela pessoa acha que
é o centro das atenções, e 2, porque pode falar e interromper quando bem entende. E quando eu lhe pergunto, achas isso normal? A resposta por vezes é, mas eu faço sempre isso em casa. E é. Pronto. Ok, Cá está. então Não aí existe está esse. errado. Não existe, Casa dos pais é a escola dos filhos. Exatamente. Quando não existe esse filtro, Né? Portanto, como é que se vai culpar a criança? é bom sermos amigos dos nossos filhos, mas hoje em dia uma das coisas que eu também noto neste percurso de 22 anos como professora, olha, parece mesmo antiga, Jesus. Parece. Parece. Faz. Deixa estar, faz mal. Está a acompanhá-los, por isso tudo bem. Mas nestes 22 anos de percurso de professora, uma das coisas que eu realmente tenho notado e muito é realmente esta falta de noção das coisas, né? Esta falta de achar que o professor tem que fazer o papel de mau, porque eu, como pai, tenho que ser amigo dos nossos filhos e ser divertido. Sejam amigos dos vossos filhos, mas não deixem de ver a diferença entre ser amigo e ser pai. Porque eu posso ser amiga, e divirto-me, e sou capaz de chegar ao parque e começar a correr com o meu filho e fazer coisas, mas ele nunca perdeu a noção que eu continuo a ser mãe, que há limites, que há determinadas fronteiras que não se ultrapassam. E, portanto, isso vem desde o berço, né? Em que ele sabe, esta pessoa maluca que está aqui a brincar comigo é minha mãe. Esta pessoa maluca que está aqui a jogar a bola comigo é meu pai. Eu não posso tratá-lo, embora ele seja meu amigo, e eu noto, por exemplo, a nossa filha adora sair comigo e ir às compras comigo, às vezes prefere ir comigo até com as próprias amigas. Eu não deixo de ser a mãe. E não sou perfeita, tenho muitos erros, mas eu não deixo de ser a mãe. E saber dizer quando é que eles estão errados e o que é que fizeram de errado. Porque e a gente, notamos isso com os nossos, em que quando eles fazem uma porcaria qualquer. O que é normal, somos todos seres humanos. Há todos logo fazemos. é automático olharem para nós, tipo, ups, fiz porcaria. Quando a criança faz isso é porque tem consciência que está a fazer porcaria. E se tem essa consciência é que nós conseguimos incutir o que está certo e o que está errado. O problema que tu trouxeste ao de cima ainda agora, em que a criança vira-se para o lado a falar no meio de uma aula e nem tem a consciência que está a fazer porcaria. E não é criança. Isso é que é um grande problema. E não é criança, porque os meus alunos têm entre 14 a 18 a 17 Pronto, agora. um teenager inconsciente. Anos, né? Vamos lá utilizar então a verbagem certa não é aqui. bem uma criança já, né? Os teenagers inconscientes que fazem esse tipo de coisa foi porque nunca tiveram uma chamada de atenção para que alguém que lhes dissesse: epá, isso não está certo, espera, não fales assim, ou fala mais baixo, tem respeito, é uma pessoa de autoridade, o professor na sala de aula, não é? Portanto, tem que se ter esse saber conviver com as pessoas de maneira certa. Por exemplo, agora eu sei que estamos a falar de professores, mas isso é com tudo. É com tudo, porque eu vejo muitos videozinhos no TikTok e aqui e ali, em que as pessoas hoje em dia também perderam o respeito pela lei. Falam com polícia como se estivessem a falar com o vizinho do lado. Perdeu-se este respeito que antigamente existia para com os mais velhos, para com pessoas com uma autoridade diferente. E isto está a fazer uma sociedade muito má, porque... Por exemplo, os nossos vizinhos na América, e se vivem na América e estão a ver este programa, comentem, se faz favor, aí por baixo do vídeo, se é verdade ou não. A percepção que eu tenho é que vê-se já muito na sociedade americana, em que há crime, e não estou a falar de crime, tipo, não se andam a matar... mas há, por exemplo, roubos e falta de... Quer dizer, agressividade para com os polícias. Exato. É uma coisa por demais. Ao ponto que parece que se alguém for gravado a ser mal educado com um polícia, é visto como um herói. E depois... é isto que eu estou a ter uma grande dificuldade. O que é que se está a passar com a nossa sociedade em termos gerais? Que não há chamada de atenção para que os miúdos, os teenagers inconscientes, seja lá quem for. E o que a mim me preocupa é que estas pessoas que fazem barulho e que dizem que a polícia está a ser paga demais e os professores ganham dinheiro a mais. E vou já deixar aqui um disclaimer também, desculpa.
há maus polícias. Como tudo. Como há maus professores, como há maus advogados, tudo. mau tudo. Mas isso porque somos seres humanos. Mas... No entanto, né? No entanto, esta coisa de estes movimentos que se criam de um é assim, eles fazem muito barulho. Eles são a minoria, mas são tão agressivos, são tão barulhentos que a maioria cala-se. Costuma-se dizer que... Quem cala consente. Exato, mas quem tem mais juízo que se cala por coisa... Mas não podemos porque realmente, embora sendo minoria, passam por maioria e por vezes conseguem fazer coisas que eram impensável porque eles não são assim tantos, mas são o suficiente para estragar. E depois apoiam-se uns aos outros e depois aquilo é um problema. Exatamente. O facto de eu vir carregada com livros e um aluno abrir a porta e deixá-la ir e quase que me bate com a porta em mim, isso é falta de educação de casa. Alguém nunca lhe disse, abre-se a porta por educação, seja homem, seja mulher. Abre-se a porta. E quando eu uma vez, já há alguns anos, disse a um que ia, porque me fez isso, disse, ok, vamos ficar aqui os dois, né? E agora cada pessoa que vier dos teus colegas vais abrir a porta. Eu não quero abrir a porta. Não, vais abrir a porta com um sorriso. E quanto menos sorriso, mais portas abres. E ficámos ali os dois a desejar um bom dia a todos os alunos que passavam. Alguns riram, outros ficaram a olhar para mim do género, porque é que a professora está a fazer isso? E eu ao fim de 5 minutos disse, aprende esta lição. Mas de certeza que esse aluno não se esqueceu de ter passado por esse pecado. Não sei. Não se esquece. Não. Eu só espero é que ele hoje em dia, já é um homem, eu só espero que ele hoje em dia abra a porta a quem quer que seja. Eu espero que hoje em dia ainda, dê o lugar no autocarro às pessoas mais velhas, porque ver um idoso entrar num autocarro... Eu às vezes ando de autocarro, né? Como sabem, eu não gosto muito de conduzir, mas eu às vezes ando de autocarro e fico doida ver, por exemplo, um idoso que entra com uma bengala e está-me uma criatura de 20 e tal anos sentada... Teenager inconsciente. No telefone, teenager com 20 e tal anos, no telefone, né, muito ocupada com as mensagens e com a Chico a fazer bolinhas na boca e não dá lugar à pessoa idosa. Isso a mim incomoda-me. E quando eu digo àquela pessoa, olha, este lugar da frente é para os idosos, ainda tratam mal as outras pessoas, porque Deus me livre, incomodaste-me neste momento. Exatamente. É isso que está errado. Mas o que eu queria dizer é, espero que essas pessoas que passam por essas experiências aprendam e que, acima de tudo, consigam passar depois aos mais novos, aos filhos, ou aos sobrinhos, ou ao vizinho, seja aquilo que for, passar um bocadinho esses valores que estão-se a perder. E eu acho que se nós não voltarmos a encontrar esses bons valores da sociedade, acho que vamos estar com uns anos muito mauzinhos à nossa frente e acho que não é a chamada idade não é negra. A forma mais correta de estarmos e de vivermos em conjunto e em sociedade. E com isto, meus amigos, só quero dizer que pensem um bocadinho neste fim de semana de Thanksgiving. Vejam lá isso. Façam a lista de tudo de bom que Exato. A vida nos dá. E aquilo que podem fazer de melhor. E que podem melhorar, exatamente. Isto é que foi agora. Se gostam de tomar um café lá fora, tirem 5 minutos para ir tomar o café lá fora. Eu estou a falar daquilo que eu gosto. Ok, já vi que vamos tomar café. Vão por acaso o meu já acabou. Vão ler um livro, vão fazer tal passeio que eu sugeri. Seja o que for, tentem olhar para ele como um lado positivo, como algo de bom na vida. E se calhar vamos viver numa sociedade muito melhor. Talvez. Vamos tentar. E olha, e vamos ficar por aqui. Vamos fazer aqui um episódiozinho mais curtinho, que é para deixar assim um bocado mais saudades para a próxima semana e tudo mais. Porque isto é mesmo assim, hoje é de 30 e tal minutos, mas para a semana pode ser de 1 hora e tal, porque é mesmo assim. Se ficarmos na conversa com um convidado, somos capazes de estar aqui o dia todo. Vocês já repararam que nós não paramos de falar. Não, isso é verdade. Material não falta, salta-se de uma para outra coisa, não há problema. Perléu, não falta por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários a vossa opinião sobre o que é que estão a achar deste novo formatozinho, que não é muito diferente daquilo que nós tínhamos antes. Apenas não estamos a ler comentários, mas vamos lê-los. E respondê-los. E responder. Vamos estar lá a responder. Portanto, não se esqueçam de fazer isso. Não se esqueçam de partilhar este vídeo. Nós agora vamos começar a colocar estes vídeos no YouTube. Cá estamos, no YouTube. E partilhem e façam subscribe, não é? E essas coisas todas. Essas coisas todas, que vocês já sabem o que é que têm que fazer. Mas nunca se esqueçam, é sempre bom mencionar. Nunca se esqueçam de partilhar isto com o vizinho,
com aquela pessoa que vocês vêm a passear o cão, que não conhecem de lado nenhum, dizem, pá, ora cá estamos, amigo, e tal. Não fala português, eles ensinam. Não faz mal. Eles ensinam. Não há vocês, problema. pá, percebem tal, com o amigo, com o familiar, enfim. Passem a palavra. Tá bom? E neste dia da Ação de Graças, que seja muito bom para todos e o nosso agradecimento, a nossa ação de graças para todos vocês que estão connosco. Obrigada por estarem desse lado também. Fiquem bem.